Amém. Vamos aplaudir a vida do pastor Zimar, amém? Obrigado, pastor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Graças damos ao nosso Deus, que já nos garantiu a vitória por seu Filho Jesus Cristo. Mais uma manhã de bênção, de vitória para o povo de Deus. Eu tomei posse da minha bênção. Quantos mais receberam, exalta e glorifica o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela presença de cada um e falar para cada um de vocês que vocês são muito preciosos para o Senhor. O carinho que Deus tem para com cada um, mesmo que seja aquele que fica às vezes pensando e dizendo que não é nada, que não é ninguém e que ninguém olha nem para ele, mas eu quero dizer que o amor de Deus é igual para cada um. Deus não faz exceção de pessoa e por isso que ele escolheu. A Bíblia diz lá em João 15,16, não foi tu que me escolheste, eu que te escolhi e te nomeei para que tu vai dê fruto e teu fruto permaneça. Deus assim achou graça de conduzir cada um nesta manhã para nós juntos expressar a nossa gratidão. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fernando, né, que também vai ser papai, né? Que maravilha, né, irmão? E grande é a responsabilidade, sua esposa aí que está vindo Levi, olha que benção, né? E com certeza vai ser bênção de Deus na vida de vocês. Seu Antônio, a sua esposa Heloísa, né? Que sempre já nós estamos se conhecendo bastante tempo. E nesta manhã nós estamos aqui junto para aprender com o Espírito Santo. Se Deus não revelar nada, irmão, a gente não vai entender nada, porque tudo vem de Deus. E eu estava vendo o pastor Fernando aqui falando do Vascaíno, né, vestindo a camisa do Vasco. Ainda bem que eu não estou sofrendo só, né? Tem mais uma criança, né? Mas que Deus abençoe. E eu gosto muito de ver essa relação do pastor Fernando com o seu Antônio, né? Que isso faz parte do relacionamento da vida, né? Porque futebol é uma coisa que distrai muito as pessoas, tá, irmão? Mas que isso nunca entre no coração das pessoas, porque a gente tem que ter muita cautela que, acima de tudo, é o nosso irmão em Cristo Jesus, né? Que é a família de Deus. E esta obra missionária que o pastor Fernando estava apresentando hoje de manhã, irmão, é a coisa mais linda que tem. A obra missionária, ela sempre esteve no coração de Deus. Sempre é projeto de Deus. E como você vai evangelizar aqui? Muitas casas aí não vão permitir que você entre nos apartamentos. Não chega nem na portaria, né, irmão? Então tem estratégia de levar e anunciar a palavra do Senhor. E uma coisa que dá muito resultado, são cultos nas casas. Jesus sempre saiu e ensinou nas casas, tá, irmão? E quando você for um culto na casa, agora eu estou querendo um culto na minha casa. Aí aquela pessoa que vai dar o culto chama seu vizinho que não é crente. Olha, vai ter um culto lá em casa, vem. E o pastor vai lá e faz esse culto e é hora de levar a mensagem para essas pessoas. E assim muitas pessoas vão vir para os pés de Jesus. Eu estou muito agradecido a Deus porque Deus me botou. Eu não sei que mistério Deus tem aqui com vocês, tá, irmão? Eu estou perguntando a Deus porque eu nunca saí para pregar. Eu não conheço outra coisa, eu não sou assembleia. Tá, irmão? Fui criado na assembleia e fui todos os degraus, tá, irmão? Eu entrei como membro e naquele tempo era muito difícil, irmão. Fiquei 5 anos auxiliando, só como auxiliar. E diácono, presbítero, evangelista, e me tornei pastor, e fui para a diretoria da igreja, tá, irmão? Deus me levou todo o patamar dentro da igreja, diante de 25 anos, para, quando ele entregasse o ministério da minha mão, saber o que estava fazendo. E fui me formar, fui estudar, tá, irmão? Não é assim, não. Fui para o seminário e fiz de tantos cursos, porque Deus queria que assim, e para hoje vim aqui. Só que, amado, eu sempre fui pastor missionário, Deus botou em meu coração, e eu não estou habituado a pregar para tanta gente bonita assim, né? Que igreja linda está aqui, essa igreja está muito bonita, irmão. Isso é o carinho dos irmãos, é o amor dos irmãos para com a obra de Deus. Eu quero dizer que eu sempre fiz missão, irmão, em lugar aonde ninguém vai.
eu quero confessar para os irmãos que eu tinha ficado, Deus, naquele dia que eu estive aqui, Deus me deu uma grande vitória, saí daqui abençoado, né, irmão? Mas eu fui para a mata segunda-feira e voltou de novo dar um problema na minha garganta, tá, irmão? Aí os irmãos vai orando, irmão, porque eu não posso ficar refém de enfermidade. Eu não posso ficar refém de nada, não. Deus me deu uma obra, então para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Eu vou continuar no mesmo propósito. Irmão, vocês não têm noção o que é a mata, os demônios que habitam naquele lugar. Vocês não têm o mínimo de noção. Se Deus permitir, eu ainda falo ainda hoje aqui. Mas vamos voltar para o mistério que eu estava falando da missão. E a primeira missão que Deus me deu, eu saía daqui, irmão, naquele tempo não tinha uma ajuda. Muito obrigado pela ajuda que vocês estão me dando, tá, irmão? Isso abençoa muito o meu ministério. Não que eu estou vindo aqui, que eu nunca preguei assim, não, tá, irmão? Sempre eu vou mas os irmãos querem me abençoar, eu não vou tirar a benção dos irmãos. Amém, irmão? E será sempre bem-vindo e tem sido sempre bem-vindo. Eu quero dizer hoje que eu levantei igual um coco. Se virar a cabeça para baixo, não cai nenhuma moeda. É por isso que eu não vim trazer oferta, porque hoje não deu, tá, irmão? E tem coisa na nossa vida que a pessoa diz, irmão, pastor tem dinheiro, pastor não tem dinheiro não, irmão. Pastor tem muita dor de cabeça, é muita luta, é muito problema, tá, irmão? E quando Deus me enviou para aquela missão, irmão, em Nova Iguaçu, eu saía daqui, pegava trem, naquele tempo era uma dificuldade, irmão, e não tinha dinheiro nem para o lanche. Eu saía 3 horas de casa de tarde para chegar 2 da manhã, sem tomar café e sem almoçar, porque não tinha o dinheiro para comer. Se eu comesse, não tinha dinheiro para o trem. Mas eu ia lá realizar a obra de Deus. E cheguei naquele botequim lá, a casa da irmã desviada, era um bar e todo mundo só tinha umas 20 pessoas. E comecei a fazer culto naquela casa. E aquele monte de biriteiro me perturbando, e eu lá. E fazendo a obra. Ia 3 vezes por semana lá fazer culto, irmão. Final, aquela família tudo aceitou Jesus. E eu comecei a fazer culto lá pelas famílias. E naquela casa tinha uma cachorra que era o querido das irmãs, e eu arrumei uma caixa de som. Quando eu começava o som, aquele cachorro vinha usado pelo Satanás e quebrava o fio da caixa. E eu tinha que fazer da caixa. Eu vou matar essa cachorra. Mas eu não podia mexer na cachorra porque ia mexer com a família. Olha que coisa, irmão. Eu sei que Deus fez uma grande obra naquele lugar. A mesa que era dos bar, peguei as cadeiras, foi banco para o povo sentar. O meu púlpito era debaixo de um pé de árvore, de um pé de coco, ainda lembro até hoje, um coco que tinha no quintal. Fiz 2 forquilhas que nem naquele do norte. Quem conhece a forquilha do norte? Botei um pau lá e sentava em cima daquele pau, era meu púlpito. Preguei 1 ano lá, e lá, quando saí de lá, ficou a igreja formada. E de lá para cá, peguei o gosto pela obra missionária. Hoje, irmão, você sabe onde é que eu prego? Nas bocas de fumo. Tá, irmão? Esse jacarezinho, tudo isso aqui dentro, todos eles não viram a palavra. O chefão, que para mim não tem, grande é Jesus. Ele senta lá, que hoje tem umas banquinhas para ele sentar. Ele sentava lá e eu boto a cadeira e sento do lado. E quando ele vende a maconha, vende a cocaína, com o fuzil lá em cima e aquele monte de bandido, eu estou pregando em Jesus. Muitas vidas se salvaram. E muitos desceram pó, porque quem não dá credo. Essa penúltima igreja que fundamos lá de Triagem, que a última agora é lá onde está São Antônio, né, São Antônio? Lá em Vila Isabel. Deus me levou para lá, aí passou o irmão, viu eu no meio daquele monte de bandido. Aí passou o irmão e falou, pastor, o que é que você está fazendo aí? Ele não ia entender. Eu só falei para ele, a alma dá trabalho. Aleluia! E comecei a pregar onde era a boca de fumo, que é a igreja lá de Triagem. Aquela que você foi lá. Ali era uma boca de fumo. E comecei a pregar ali e evangelizar para todo mundo. E chegava final de tarde assim, era tanto bandido armado de fuzil, dizia, já estava conhecido, dizia, hoje vamos deixar o pastor doidão.
Aí começava a fumar maconha e jogar na minha cara. Tá, irmão? Vamos deixar ele doidão hoje. Todo mundo rindo. Eu falei, eu vou rir depois. Porque vocês vão se converter, eu vou descer a sepultura. Os que tinham que se salvar, salvou-se. E os que tinham descido a sepultura, desceu e Deus fundou a igreja de Triagem. Vai fazer 5 anos agora. E essa é uma de muita obra que Deus vai continuar realizando. Porque pregar assim, irmão, onde não tem nada, é uma coisa. Mas você ir, porque lá a tua vida também está em risco. Se vê um tiroteio, tu é o primeiro a morrer que está lá também. Mas Deus nunca deixou acontecer nada. Amado, eu ando essas montanhas, para os matos, de noite, de madrugada, dentro dessas comunidades, dentro de tudo quanto é canto, no meio de bandido, no meio de tudo, eu não vejo mover uma barata. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Primeira coisa, eu saio de casa, Jesus, vamos comigo? Eita glória! Então se Jesus vai comigo, eu vou temer o que mais? E o mesmo Deus que sempre teve, irmão, há mais de 30 anos pregando a genuína palavra do Senhor, porque eu sou o guardião da palavra do Senhor. Muitas vidas hoje dormem no Senhor. Tem pessoas que Deus me usou, que hoje são pastor presidente, são missionários, missionária, muitos já dormem no Senhor e muitos crentes. Eu tinha um amigo, logo no começo, há mais de 25 anos atrás, que ele era técnico de geladeira e ele saía para consertar a geladeira e eu saía para pregar. E quando chegava naquele lugar, vinha aquele senhor, que normalmente é o senhor já tudo idoso, né? Estou falando aqui da nossa vida não, porque eu já estou também, tá, irmão? E vinha aquele... E eu pregava Jesus e ele aceitava Jesus, não levava 15 dias, Deus levava ele. Deus estava só esperando a oportunidade. E ele falou, não vou te levar mais não comigo, que tu está matando meus clientes e tudo. Não, é Jesus que está salvando. E tem coisa melhor do que isso, irmão? E hoje eu vejo a grandeza de Deus. E essa obra que vocês estão fazendo em missão, vocês vão ver como essa igreja vai crescer. Porque a missão sempre esteve no coração de Deus. E por isso que eu estou muito agradecido a Deus por esse mistério que Deus está me colocando assim com você. Já é a terceira ou é a quarta vez que Deus me traz aqui, né? Para trazer uma palavra do céu. Mas eu confesso que eu não sei de nada. Eu sempre fui dependente de Deus. Eu não vou falar uma coisa aqui para você se não for verdade, e nem vou trazer nada aqui para encher o vosso ego. Você tem que aprender a ouvir o que Deus quer falar, não é o que você quer ouvir. Há muito tempo tinha um moço, no casamento lá da minha sobrinha, e começamos a falar das grandezas de Deus, e ele falou, Deus não me abandonou, me deixou. Mas eu falei, por quê? Deus me abandonou? Não, Deus não quer falar comigo mais não. Eu peço sempre a Ele para falar comigo e Ele não quer. Falei, não tem, isso não tem mistério. Você ora a Deus e abre a palavra e Deus vai falar contigo. Mas pastor. E toda vez que eu abro a palavra, Ele está me repreendendo. É ver, a pessoa quer ouvir coisas boas, né? Mas precisa saber o que é que Deus quer da tua vida. Amado, eu quero lhe dizer uma coisa. O homem de Deus e a mulher de Deus que fica tomando tapinha nas costas e está rindo. Não, irmão. A sua vida é odiada por todo mundo. Olha, eu não vou com a tua cara. Eu não estou com dor. É porque tu está agradando a Deus. E Deus, se você está agradando a Deus, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu convido a igreja para a gente ficar de pé. Falei um texto. Eu não sei nem como tem mais, né? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Glória a Jesus. Evangelho de Glória a Jesus.
Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Glória a Jesus. E o versículo 36. Eu vou ler. O 36 e vou ler o 41 também. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E o versículo 41 diz: vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Querido Deus, em nome de seu Filho Jesus Cristo, aqui está a tua palavra. O Senhor sabe que eu dependo de ti e preciso do Senhor. E sem ti nada eu posso fazer, sou dependente de ti. Pelo teu Espírito Santo eu peço ao Senhor que traz a essência da sua palavra para os nossos corações, para compreender e entender o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai querido, tome a primazia teu culto desta manhã. Eu vou transmitir a sua palavra. E o Senhor não tem compromisso comigo e com nenhum dos que estão aqui. O teu compromisso é com a tua palavra. A tua palavra é fiel e é verdadeira porque eu creio. Ela não volta vazia e ela vai produzir, Senhor. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que prepare os corações de cada um. Dê, meu Senhor da glória, a revelação da tua palavra, do teu coração para o coração da tua igreja. E abençoe em nome de Jesus. Pode sentar dando glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Amado, queridos irmãos, jovem, ancião e adolescente, e cada um que Deus colocou junto, nós unidos nesta manhã, para ouvir a sua gloriosa palavra. Mas aqui está um tema que os irmãos trouxeram aqui para a cura da alma. Eita glória! A cura da alma. E o que é alma? A cura da alma. A gente vê aqui, irmão, que os teólogos, tá, irmão, porque nessa caminhada de 30 anos eu gosto de fazer pesquisa também, tá, irmão? De tudo, né? E você vai e vai de um canto e vai para outro, mas ninguém nunca teve um discernimento do que é a alma. Por quê? Se você vai para Levítico, você vai ver que diz que a alma é o sangue, mas a alma não pode ser o sangue. Que a Bíblia vai dizer que o corpo e o sangue não herdará o reino do céu. Que até teu nome é mudado. Vai se achar alguma interpretação para a alma. Porque a alma, irmão, quando se fala de alma e fala do espírito, fala daquilo que é do além. É a mesma coisa, vai perguntar quem é Deus. E as pessoas vão dizer, quem é Deus? Aleluia! O próprio Moisés falou, Deus, o que é que eu vou falar para Faraó? Eu sou o que sou. Aleluia! Porque os eruditos, quando fazia as escrituras,
E ele tinha uma caneta separada só para escrever o nome de Deus. Espera aí, o que é Deus? Se os irmãos vão ver a dinastia dos faraós, vai a dinastia dos 6, se eu não me engano, até o 17. Quem pode explicar mais isso melhor? O pastor Fernando, que é a biblioteca volante, ele, seu Antônio, né? E outros mais irmãos que, graças a Deus, por isso que aprenderam. Tá, irmão? Mas ninguém sabe mais além de que aquilo que lhe convém. Você só pode, porque todos nós aqui, irmão, o que aprendemos, tem pessoas que estudam, mas não pregam. E tem outros, irmão, que pegam um versículo. Eu conheço muitos pastores que ficam o dia todo ouvindo ele pregar. Pastor Fernando é um. E outros demais. Eu conheço uma pregadora, a Sara. Ela é uma judia. E ela serve Deus desde pequena, porque... E quando essa mulher prega, ela fica 4 horas pregando e você não bate uma pestana. Que coisa linda. Do conhecimento, da profundidade. Porque a palavra de Deus, ela é profunda. Às vezes as pessoas sabem só beber água pela beirinha, mas não entras na profundidade. Mas como você entra na profundidade dos mistérios de Deus, a palavra vai revelar, porque ninguém conhece a Deus se não for revelado pelo Espírito Santo. E quando se trata aqui de alma, a gente vai ver que a cura da alma, ela só se dá para aqueles que têm Deus. Aleluia! A cura da alma e do espírito, que a Bíblia vai dizer, santifique do corpo, na alma e no... Santificar. Isso são as coisas gradativas. Você sabe que quando uma pessoa confessa Jesus, lá em Efésios 1:13, ele diz assim, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo Cristo, foste selado, propriedade de Deus. Quando você faz a confissão, você agora se tornou propriedade de Deus. Aí você agora na mesma hora é justificado, é adotado e é regenerado. Mas a santificação, ela vem em gradativo. Você não vai alcançar isso da noite para o dia, esse mistério da salvação. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, fuma. Tem pessoa que está há 20 anos e faz tantas coisas que não convém estar falando. É porque você ainda está no processo da santificação. Mas o que você vai fazer? Senhor, eu não tenho condições, eu preciso me livrar disso. Senhor, eu conheci um homem, um irmão, ele era de uma dominação, a gente não prega falando dominação de ninguém não, tá, irmão? A Bíblia diz que há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Tá, irmão? Não importa se é metodista, se é batista, se é universal, se é Deus Amor, se é Assembleia, o Espírito é o mesmo. Deus tem um tipo de anzol para cada peixe. E você foi escado pelo anzol de Jeová. Diga glória a Deus. Agora você pertence ao reino do céu. Você agora é da família de Deus. Não importa de onde é. Se importa é que naquele dia você se encontre com Jesus. Isso é a esperança da igreja. A alma, por ela ser algo divino, fica de difícil interpretação. Você vai ver que Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 4 diz assim. Os irmãos me ajudam também aí, tá, irmão? Já está na tela? O que é que está dizendo aí?
Os irmãos permitem eu ler mais uma vez? Vi também trono, e neste sentaram-se aquele aos quais foi dado autoridade para julgar. Então, até o capítulo 4, você vai ver João aqui na terra. Do capítulo 4 para frente, João não está mais na terra. Jesus diz, João, sobe aqui. Eita, agora, olha, imagina Deus chega hoje daí, pastor Fernando, sobe aqui. Eita. Aí como é que vai ficar varão que vai nascer o Levi? Irmão? Então Deus tem seus mistérios e Deus não vai chamar então você agora não. Tá, pastor? Aleluia. Mas Deus chama João de João, sobe aqui, que eu vou te mostrar. Que coisa mais linda, né, irmão? E começa então esta revelação. Trono. Primeiro, se tem trono, tem alguém para julgar. Ninguém senta num trono se não for para julgar. Aqui está o pastor Fernando, onde é o trono dele? O altar. Pastor Fernando, aqui é a autoridade da igreja na terra. Só que Deus olha, irmão, diante de Deus, todos nós somos iguais. Pastor, ele tem sua função eclesial dado por Deus. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz, o mesmo que subiu, o mesmo desceu e tornou subir, e Deus dom aos homens. Deu para pastor e profeta, doutor e pastor, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então, por isso que tem um pastor que está ensinando, estão conduzindo, ensinando você como é que vai, porque no céu não chega de qualquer maneira. Você está pensando, o pastor, ele vai dar conta de você e vai apresentar você lá naquele dia a Deus. Ovelha sozinha, ela não pode chegar no céu não, ela tem que ter um pastor para apresentar a Deus. É por isso, irmão, que não tem ovelha, pastor. E quantas vezes você é congregão de mim, irmão, eu estou procurando. Isso vai dar muito, irmão, tem muito. Eu estou procurando. Procurando o quê? Vai continuar procurando. Porque se no dia você partir e não tiver o seu pastor para apresentar, a Bíblia diz que o pastor vai apresentar as ovelhas. Agora imagina você saiu por sua conta e o pastor, irmã tal, não vou dizer não, irmão dele. Ela não veio, cadê ela? O que é que houve? Começa a dar trabalho para o pastor. Porque o pastor não me visita, porque o pastor não faz isso, porque o pastor não faz isso, porque o pastor não faz isso. Amado, eu quero lhe dizer uma coisa. Chega de crente menino. Paulo diz, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agora eu cresci. Mas tem pessoas que têm 20, 30 anos de casa e continua menino. Não desenvolveu, não parou. Só basta a irmã chegar aqui e olhar para ela de cara feia. Sabe o que é, pastor? Eu não vou para a igreja não, porque a irmã me olhou de cara feia e nem me abraçou. Para com isso, irmão. Pare com esse negócio, o seu negócio é com Jesus. Se chegou de cara feia porque não comeu, ela não tomou café, não almoçou, eu não tenho nada a ver com isso. O teu negócio é com Jesus. Quando você estava na sarjeta, arruinada, acabada, quem foi atrás de você? Quem foi atrás de você? Dai glória a Deus. Então ame a Jesus, adore a Jesus, se abrace com Jesus, se agarra com Ele e não perca essa oportunidade que Ele te deu de hoje você poder sentar aí, porque você está sentado aí, é um direito teu. Quem te garantiu esse direito aí de estar aí? Aonde? Eita, diga glória a Deus. Porque quando Ele foi levado, Ele aqui no Getsemane, esse momento de sofrimento, de angústia, Ele diz, a minha alma está o quê? Angustiada até a morte, não é isso que diz? Então a morte não podia, a alma não podia morrer com Ele, lá na cruz. Estava angustiada até a morte.
E aqui em João, quando João tem essa revelação, ele vai ver aqui no capítulo 20, versículo 4, diz: e foi dada autoridade para julgar, vi a alma dos que foram decapitados. Então as almas estavam lá no céu. Diga glória a Deus. Eu vi as almas, se foi decapitado, era um corpo. Mas a alma estava lá. Diga glória a Jesus. Agora, nesse grande julgamento, você sabia que você vai julgar os anjos? Você sabia? Quem sabia? Levanta a mão e diga glória a Deus. Paulo, ele mesmo questionou lá no capítulo, se eu não me engano, é 2. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 2. É lá das cartas à igreja. Lá das cartas à igreja, do Apocalipse 2, 26. Veja o que diz aí. É? O que é que diz aí? Da autoridade que você esmaga como fosse uma folha de papel. Pus vencedor. E esses homens que estavam lá foram os vencedores que há de julgar. Então, irmão, se você vai julgar os próprios anjos, você não vai ter discernimento das coisas de resolver os seus problemas. Autoridade, porque quem vai dar autoridade? Jesus vai dar autoridade para mim e para você. É por isso que eu e você não pode ter aliança com o pecado. A igreja do Senhor, ela é separada. Igreja quer dizer tirado. Deus tirou você do mundo para servir a Deus. Se você está servindo a Deus e vai julgar naquele dia, você não pode ter vínculo com o pecado. Porque a Bíblia diz que vai ter um memorial. E quando chegar o dia do julgamento, Deus vai dizer assim, a mentira vai entrar ainda e vai dizer, Senhor, ninguém pregou para mim. Ninguém falou para mim. Você sabia quantos pecaram hoje? Quantos pecaram hoje? Quem? Pecado de quê? Da omissão. Do momento que você se omitiu de falar do Rei de Deus, você pecou já. Agora imagina, por isso que a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não há verdade. Até o pecado da omissão. É por isso que quando você tiver alguém do teu lado, é a oportunidade de tu falar. Eu nunca parei de falar da grandeza de Deus. Eu tinha um hábito, irmão, de quem estivesse na minha frente eu falar. E já era hábito. E eu buscava Deus. Nos montes, quinta-feira, eu fiz uma campanha de 6 meses de enturmado. Eu e aquele pastor João. Que ele é gente boa todo. Você vai ter a maior oportunidade de conhecer. Um homem que gosta de buscar mesmo. Durante 6 meses nós fazendo a campanha, com chuva ou com sol. No penúltimo dia da campanha, irmão, tem coisas que... Aquela mesma coisa que Paulo disse assim. O que os olhos não viu, o ouvido não viu, e não chegou à mente é o que Deus preparou, né? O mundo espiritual, irmão, tem coisa, se contar aqui, vocês não crê. Tem coisas que eu já vi, se contar, vocês não vão acreditar. Então eu não conto. Tem coisa que fica, eu sei de quem estou falando, sei quem é Deus e sei também quem é o inimigo das vossas almas. E nesse dia, no penúltimo dia da campanha, eu ia lá para o Monte Oreb, 3 horas de caminhada lá para dentro da mata, a gente tinha um arraial lá, e naquele dia que a gente estava subindo, quando a gente estava orando, irmão,
Eu vou dizer só uma experiência. Quando a gente chegava no pé do monte, era 3h30 mais ou menos para a gente chegar lá. Quando a gente chegava no pé do monte que orava, descia um tapete vermelho, lá do pico do monte assim, aquele tapete vermelho, estendida para mim e o pastor João passar. Aí quando a gente estava chegando lá onde era o arraial, se transformava uma casa, tipo aquele negócio de japonês antigamente, que anunciava que você estava chegando, batia num negócio assim. Eu não sei como é o nome daquele mais não. Bongo, né? Bongo, então. Aí aqueles homens, aqueles 2 anjos assim, batiam com a mão assim naquele fundo, anunciando que a gente estava chegando, aí a gente entrava, mas era só mato. Como é que você vai entender isso? E naquele dia, penúltimo dia da campanha de Sermei, a gente estava chegando já lá em cima, e desceu o Jorge. O Jorge é um demônio comandante, tá, irmão? Muito não sabe por aí. E ele desceu para pegar eu e o pastor João. E quando ele desceu, o irmão, mais veio um anjo, numa velocidade que você não tem como. A velocidade que é o anjo. E aquele anjo desceu, irmão, numa velocidade, e a gente contemplando aquilo, e desceu a espada do Jorge lá, e o Jorge saiu do cavalo correndo, e o cavalo correndo atrás dele, de ladeira abaixo. Aí quando a gente entra lá no mistério para orar, terminando a campanha, aí chegou o demônio com uma bandeirinha branca, pedindo paz. A gente falou, Satanás não tem paz não, porque a vitória é certa. E quantas bênçãos a gente tem recebido, irmão. Jesus estava aqui, irmão, no seu momento de angústia. Porque, irmão, uma coisa é você ver as bênçãos de Deus. Você vê o milagre de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa e preste bem atenção. Às vezes a gente ora muito, Senhor, eu quero essa cura. Mas nos tempos de Jesus, quantos cegos existiam? Mas ele curou um só. Quantos leprosos tinha? Porque Jesus mostrou que tem poder sobrenatural. Não quer dizer que vai, porque você pode ser curado, mas pode deixar Jesus. O maior milagre da história que houve foi a travessia do Mar Vermelho. Irmão, você tem noção do que é abrir o Mar Vermelho e passar todo mundo, 600 homens de guerra, fora mulher e criança? Mas daí a 3 dias, estava todo mundo murmurando. E aqueles homens, tudo que murmuraram, que atravessaram o mar, nenhum deles entraram na terra prometida. Pereceram todos. Quando chegaram no monte de Seir, Deus permitia que ele desse volta em volta do monte de Seir, 40 anos, dando volta. Aí Deus, chegando no final dos 40 anos, Deus disse para Moisés, vira rumo, agora o norte e segue. Porque para Deus tudo tem um tempo determinado. E aqueles homens, Deus queria provar o que estava dentro dos seus corações. Israel, irmão, perdeu a peleja e achou que era por causa da arca. E mandou chamar a arca, traz a arca lá de Siloé. E quando a arca chega, fizeram um júbilo que de longe se viu o barulho e o estrondo. Mas no outro dia foram para a guerra e morreram todos. Inclusive o sacerdote e o filho dele ali. Por quê? Porque o problema não é a arca, o problema é você. O seu altar é que tem que estar em dia para receber o Espírito Santo. E Deus, irmão, se Ele quiser curar, Ele vai curar. Aí a pessoa chega a uma determinada, que é o meu caso, eu estou falando de mim, estou falando de vocês não. Aí é dor na perna, é dor no joelho, é dor no estômago, é dor nos braços, por tudo quanto é canto dói. É porque Deus deu a sentença do corpo. Isso não importa. O que importa é que eu vou ganhar um corpo novo. Você vai ganhar também? Levanta a mão e dê glória a Jesus. Jesus prometeu. É o único que vai receber, é os santos. Eu não sei nem se acabou. Agora acabou, pastor Fernando? Acabou? Acabou?
5 minutos? Então quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu estou muito feliz de estar sempre com os irmãos aqui. Coisa linda é se via Jesus. Não tem maior riqueza na tua vida de você ser um servo de Deus. Olha para vocês irmãos, são herdeiros do reino de Deus. Pegaram nossas terras aí, venderam, construíram apartamentos, botaram nas imobiliárias, mas vai vir tudo para a gente. Você crê, irmão? No governo milenar de Cristo, vai se acabar, o que sobrar da humanidade, ainda, porque todos que foi inimigo de Israel, tudo vão morrer, tá, irmão? Todos eles vão morrer. Isso aí que você está vendo, que está acontecendo, aí logo para o lado sentimental humano, a gente já vai ver como ser humano. Mas isso é profético. Não vai ficar ninguém. Nem Irã, nem Iraque, nem essas turmas tudo aí, vai se acabar tudo. E todos que não for contra Israel, é por isso que a importância de nós orar pela nação de Israel. Porque vai acontecer, irmão, tá, irmão? Todo que for contra Israel vão perecer, não vai ficar nada. Mas eu sou o herdeiro do reino de Deus. Eu vou governar com Cristo 1000 anos aqui nesse mundo ainda, antes de ir para o céu. Você vai também? Quando Cristo estiver reinando, irmão, coisa mais linda que tem. A Bíblia diz, está profetizado em Isaías, que aonde chegar o judeu, em qualquer parte do mundo, 10 pessoas vão agarrar ele e dizer, me leva contigo. Hoje as pessoas ficam xingando o judeu, né? É mão de ser de quê? Mão de... Mas não fala não. Ora ao Senhor pela nação de Israel. Que Deus vai te abençoar. Que a Bíblia diz que tu, sendo Jabuseu, fosse enxertado no galho da oliveira, nem por isso se glorie, mas só tema. Eu não conhecia Jesus se não fosse através do judeu. E eu dou graças a Deus. Porque Jesus, nesse sofrimento aqui, nos seus momentos de angústia, depois de tanto fé milagre, ele sabia que estava chegando a hora de padecer. E a pior morte era a morte de cruz. Aí Jesus, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que salvar a Heloísa. Eu tenho que salvar o Toninho, meu Toninho. Eu tenho que salvar todos os irmãos que estão aqui. E morte de cruz, ser crucificado. Todos os dias eu faço o testinho no dedo para a diabetes, né? Para ver como é que está. Todo dia eu tenho que furar meu dedo. E todo dia eu tenho medo de furar meu dedo. Aí eu boto a agulha e fico puxando o dedo, né? Todos os dias. Isso já tem 12 a 13 anos. E todo dia o mesmo medo da agulha. Eu tenho um pavor de agulha. Quando ela vai encostando, eu puxo o dedo para ver. Aí não furou, mas tem que fazer, né, irmão? Agora você imagina ser pendurado numa cruz naqueles pregos. A maldade, o homem quer destruir, o Satanás que está dos filhos da desobediência quer destruir a tua vida, mas Deus designou um anjo todos os dias da tua vida para te livrar e guardar aonde tu estiver. E nada vai te acontecer. A alma só é curada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fique firme, sua alma está curada. As almas do povo de Deus estão curadas. Mas Ele quer te usar para curar mais vida. E é através desse seu projeto de missão. Porque a obra de Deus, irmão, ela não é da noite para o dia, não. Ela é muito complicada. Você bota a pessoa no caminho certinho de Deus e daqui a pouco, quando você pensar que não, o cara já está virando para outro caminho. E você tem que ir atrás. E isso é que não tem mais paciência com o pastor presidente. É por isso que eu entreguei a presidência, tá? Porque eu prefiro ficar aqui na minha missão de ganhar alma. Nesse trabalho novo, 2 almas já vieram para Jesus. Tá, irmão? Você não pode perder a oportunidade. Primeira coisa, chegou perto.
você for perguntar à pessoa, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele vai dizer não. Mas se você orar ontem expulsando o demônio que está na vida dele, aí ele está sempre e aí vem, não, eu quero Jesus. E Deus abençoe pastor Fernando, Deus abençoe cada membro dessa igreja, que Deus sempre dê da sua graça, que vocês permaneçam firmes, porque a luta vem, as dificuldades vêm. Paulo escrevendo no capítulo 5 de Romanos diz, se gloriai nas tribulações. Ninguém quer se gloriar na tribulação, mas se gloriar é ser mais do que feliz por luta. Mas é o aperfeiçoamento. Porque a provação, e ninguém vai chegar no céu sem ser provado. Ninguém chega no céu se não for provado. Os primeiros anjos passaram sua aprovação. Uma terça parte não foi fiel. Foi jogado para o abismo. A igreja está passando a sua aprovação. Muitos estão fiel aí. Levanta a mão de glória a Jesus. Mas outros pegaram outro caminho. E a igreja no reino milenar. Por que que o diabo vai estar amarrado, preso lá? Quem vai estar no lago de fogo já com 1000 anos é a besta e o falso profeta. Mas o Satanás vai estar preso lá. Porque depois dos 1000 anos vai soltar ele para tentar as pessoas que cresceram do reino milenar de Cristo para ser provado também. Então ninguém vai chegar no céu sem ser provado. Você passou pela aprovação de Deus? Se está passando, e qual é a tua aprovação? Às vezes a aprovação é numa enfermidade, às vezes a aprovação é na vida sentimental, às vezes na vida financeira, não importa. Mas importa que na hora da tua aprovação, você diz, Senhor, me dá graça. Me ajuda. Está difícil essa prova. Mas tu não pode largar Jesus de jeito nenhum. Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe pastor Fernando, pela oportunidade, seu Tonho e cada membro dessa igreja que já está na minha oração. Deus abençoe em nome de Jesus.